estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Hoje o assunto é dos que mais estão em alta na internet. São procedimentos médicos, mas os seus erros. A gente cansa de ver questões de estética, principalmente, o pessoal reclamando bastante, plásticas mal sucedidas, mas também a gente tem aquele lado da medicina que é mais oculto, o pessoal não vê, aquele que foi negado um procedimento, mas estava dentro da tabela e entra na justiça, consulta que nunca chega e os procedimentos vão acumulando e os processos também, e aí a gente vê essa bagunça generalizada que está a nossa saúde particular, principalmente no Brasil. A ANS coloca regras, mas nem sempre estão sendo seguidas. Aí entra a figura do profissional, do advogado, para ajudar você que paga plano de saúde ou que pagou um procedimento, ou até mesmo usuário do Sistema Único, a se salvar aí de possíveis erros médicos ou então, né, dos processos médicos. Sobre isso a gente vai falar com o especialista no assunto, o doutor Eduardo Alamini, que está aqui com a gente. Obrigado pela presença. É isso, né, doutor? A gente vai, paga plano, aí o plano não aceita, a gente vai, paga o procedimento sai errado, e aí a gente olha o contrato, daqui a pouco, meu Deus, o que era para ser simples, para resolver um problema, acaba virando 5, 6, né? Obrigado mais uma vez. Boa tarde, Michele, obrigado pelo convite. Então, é aí que entra a figura do advogado, né? Tanto o advogado que defende o médico, assim como aquele que defende o paciente, eles estão ali à disposição justamente para esclarecer e talvez esse todo mal-entendido se transforme em um acordo entre eles. A gente vê muito aquela viciada em série médica, né? A gente vê muito série médica que nos Estados Unidos eles pagam o seguro, né? Todo profissional médico tem um seguro bem grandioso que eles são obrigados. Aqui no Brasil também tem isso, eu nunca ouvi falar, doutor. Então, aqui a gente chama de seguro de responsabilidade civil, né? Então, cobre algumas questões, principalmente quando há alguma intercorrência médica ou até um erro médico, o seguro está ali para proteger o médico daquela situação, pelo menos a questão financeira, né? Então, a maioria das seguradoras fazem esse tipo de seguro. Eu digo hoje para os médicos que é obrigatório ter, como seguro de carro. Então, ali está algumas questões que envolvem a parte financeira, principalmente, mas também a questão de imagem do profissional, né? Que às vezes um médico demora muitos anos para se conseguir formar o seu nome, formar a sua clientela, e daqui a pouco, por uma intercorrência ou até por um erro mesmo, que ninguém é infalível, né? Pode ter sua imagem aí manchada. Então o seguro vem para ajudá-los. É porque a gente pouco vê, né? Como o senhor disse, não é obrigatório, mas tem a pessoa de sã consciência faz para se resguardar. Isso. É uma garantia que se tem, né? A gente faz o pagamento de seguro para não usar, né? Exatamente. Então, igual plano de saúde, igual ninguém plano quer de usar, saúde, né? a gente não quer usar, mas a gente tem essa obrigatoriedade, entre aspas, de tê-lo. E da mesma forma, para que o médico possa se proteger, ele tem que ter, pelo menos agir com um pouco mais de tranquilidade, né? A gente vê aí pipocando diversas ações judiciais aí contra médico. Nós temos matérias aí jornalísticas dizendo que aumentaram nos últimos anos 500% o número de ações. Eu acho que isso pode ser um pouquinho superestimado, mas infelizmente existe, além de erros de médicos e não médicos, nós também temos hospitais às vezes precários de equipamentos, de medicamentos, e tudo isso leva a esse tipo de ação. Como é que chega? Tem a questão estética é mais fácil, daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque fica visível. Mas como se chega ao parecer que realmente aquele médico cometeu um erro, né? Porque uma cirurgia interna não dá para a gente observar os leigos, né? Como é que se chega nesse denominador? Ah, não, foi erro médico. Ah, bom. Antigamente a gente não tinha muito conhecimento das doenças como a gente tem hoje, né? Nós temos as redes sociais, nós temos grupos de WhatsApp, e entre eles pode surgir situações semelhantes às quais a gente tenha passado. Então essa facilidade que se tem na informação faz com que uma pulguinha atrás da orelha seja criada. Então, se o atendimento médico não foi como aquilo que a gente imaginava, a gente vai lá no Google, procura, vê se aquilo estava correto, de repente se aquela mancha era para ter mesmo, se um sangramento que está acontecendo era para acontecer, era normal nesse tipo de uma cirurgia, se a dor que a gente está sentindo é. Mas tudo isso, eu vou dizer para ti assim, que eu vou levar lá para o início da nossa conversa, vamos dizer assim, que é a questão da relação médico e paciente, ou
profissional dentista, paciente, ou né, biomédicos, tem tantas profissões na área de estética. Então, o início é essencial para esse valor aí profissional paciente. Por quê? Até o próprio Código do Consumidor diz que tem tudo ser às claras. Então, o médico e o outro profissional, vou falar do médico, que é mais o nosso tema, ele tem que esclarecer o paciente de como vai ser o procedimento que vai ser submetido, o que pode ter de consequências daquele procedimento, e o paciente tem que consentir com isso. Então, existe um documento hoje chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Que ninguém lê. Que ninguém lê, infelizmente, né? Então, se em um momento se tinha confiança de só conversar com o paciente, alguém chegou e falou assim, opa, peraí, lá no judiciário eu tenho que comprovar para o juiz que eu, como médico, expliquei para o paciente. Então, eu não vou gravar uma consulta, mas eu vou explicar num termo e o paciente vai consentir com aquela cirurgia. Não é carta branca para erro. Né? Ah, não, pode acontecer um sangramento, vai ter uma cicatriz. Não é sinônimo de erro. Mas nós temos ali um esclarecimento para que o paciente possa aceitar. Porque o povo, quando pega aquele termo de consentimento, ainda mais, a gente está falando de cirurgias eletivas, né, gente? Que a gente escolhe a data, marca com o médico, aquela coisa. Não, emergência não dá para pensar muito, né? Às vezes se consulta a família, mas se entra num acidente, vai que vai, né? Vai, seja o que Deus quiser. Mas a gente olha só o termo, né, da parte da morte ali, né? É 99% de chance de morte. Ai, aí fica assustado, mas não lê o resto, né? Não que pode ter uma consequência de algum outro órgão ser atingido, tal. Aí quando acontece? Quando chega lá, não, doutor, eu tenho certeza que foi erro médico. Aí como é que vocês fazem essa perícia, esse procedimento? Então, hoje existe a figura do assistente técnico, né? Tanto médicos que atuam pró-médicos, assim como tem aqueles especialidades que atuam também para o paciente. Então, ele vai pegar todo o teu prontuário, vai analisar o prontuário, vai fazer uma análise, uma perícia técnica preliminar com a pessoa e ele vai saber identificar, muito mais que o advogado, se aquela pessoa teve uma intercorrência ou teve um erro de um médico. Assim, ele vai subsidiar o advogado com essas documentações, literatura médica, para que se construa uma inicial para entrar com ação contra o profissional. Do outro lado, né, também existe a figura do assistente técnico e defende profissional, que vai contradizer essa perícia inicial, vai ajudar também a municiar o advogado de defesa para também com questões de literatura médica, pareceres médicos, protocolos médicos e hospitalares, e depois, por isso, a necessidade de que o juiz faça uma perícia judicial para que, vamos fazer assim, vamos tirar um tirateima do caso. Isso daí demora alguns meses até anos. Porque tanta perícia. Já foi mais demorado, tá? Hoje, ações que demoravam uns 5, 6 anos, com essa forma digitalizada agora, em questão de 2 anos, a gente já tem até a primeira sentença. Mas quando o paciente, né, no caso, o atingido, chega no seu consultório lá e fala, não, doutor, eu tenho certeza que foi erro médico. Qual que é a característica que ele busca, né? Porque, como eu disse, tem coisa que é por dentro, a gente não está vendo, né? O estético é mais fácil. Mas como é que ele chega? Ele procurou outro, ou ele vem no achismo? Eu acho que eu sofri um erro médico. Eu acho que porque eu estou com essa consequência, eu sofri um erro médico. Certo. Então, vamos falar de novo. A questão da relação médico-paciente ou hospital-paciente, falta esclarecimento. Tá. Então, às vezes, por exemplo, um paciente que vem a óbito no hospital, e a família quer entender o porquê, o que mais a gente aconteceu. Escuta, né? Não, foi erro médico, não conseguiram entubar, foi erro médico. Foi pneumonia, foi erro médico. É tudo erro médico, exato. né? Porque às vezes acaba o médico falando uma coisa, o paciente entendendo ou o familiar entendendo de outra forma. Às vezes uma enfermeira, uma técnica, enfim, qualquer profissional que possa... Deixa uma dúvida. E aí, se ele não tem uma resposta do médico, se não tem uma resposta do hospital, ele vai tentar buscar a via judicial para tentar, às vezes, achar uma resposta do que aconteceu. Porque até o laudo, né, o atestado de óbito, às vezes ele é muito raso, né? Ele é muito... como coração, foi lá, estourou a veia, não sei o quê. É muito raso, as pessoas ficam na dúvida. E o paciente entrou com uma dor de barriga, mas morreu infartado. Por quê? E aí ninguém explica e fica esse ato no meio da confusão. Esse esclarecimento que é a chave, que eu digo que é a chave para
para resolver a maioria dos problemas. Né? Então a gente vê muitas ações, e assim, ó, eu já vi muita coisa assim, né? Eu trabalho já há 18 anos já nessa área de direito médico, então já vi muita coisa. Então a gente vê ações puramente mercantilistas, ou seja, para tentar ganhar algum dinheiro, porque está precisando de dinheiro, então tenta entrar com ação contra um profissional médico, né, que até então é uma classe que... Todo mundo acha que é multimilionário. Né? Tem a questão de vingança, tá? Então assim, peraí, então aconteceu alguma coisa com meu familiar, ou aconteceu alguma coisa comigo, então eu vou me vingar e entrar com uma ação judicial. E tem aquelas que realmente tentam descobrir o que aconteceu, e os que realmente têm aquele dano aparente, né? Como a gente costuma dizer, quando de repente é uma cicatriz que aconteça maior do que deveria ser, às vezes a própria cicatriz acaba abrindo, pode haver necrose de tecidos, a gente vê aí questões que a gente acha que não vai acontecer nunca, mas usar soro glicosado em paciente diabético, operar uma perna diferente daquela que estava... Ainda acontece muito isso? Infelizmente acontece bastante, Michele. Porque a gente olha isso daí nos anos 80, 90, que a gente não tinha tanta tecnologia, tanto rastreio, né? Isso. Bom, a gente viveu aqui no estado, há pouco tempo atrás, a questão do soro das crianças, né? Da vacina, que era para ser uma vacina contra hepatite B, aplicar o soro antiofídico nas crianças, que era contra a picada de cobra, né? Para ser bem específica, se o pessoal não entender melhor dizendo. Já é um erro também, né? Já não é um erro. Médico, porque elas não são médicas, são enfermeiras, mas é dentro de um erro de saúde, no caso. Não sei como que usa o termo. É dentro do protocolo hospitalar, né? Então essa ação pode ser contra um médico, pode ser contra a instituição, pode ser contra o município ou o estado. Depende de quanto é Existe um tema no STF, 940, que eles chamam, que o médico que é particular, que hoje praticamente não existe no Brasil um médico CLT, né? Todos eles são pessoas jurídicas e trabalham dentro do hospital. Então, aquele médico que é PJ e trabalha dentro do hospital público, ele não poderia figurar como parte ré no processo, né? Teria que ser o hospital e o Estado. Caso o hospital venha a ser condenado, ou o Estado, eles poderiam entrar com uma ação regressiva contra o profissional, tá? Mas ainda existem algumas discussões aí com relação a esse tema, se poderia ser só hospital público, ou de repente aquele particular que tem também trabalho público. Então, são coisas que é sempre debatido aí no meio judicial. E a gente vai falar isso no próximo bloco, porque o assunto é extenso, a questão da estética. Eu acho que é o que mais procurado. Um dos. Isso. E o primeiro? O primeiro ainda é ginecologia e obstetrícia, mais na parte da obstetrícia. Questão de abuso, de violação, não é abuso, é violência, né? Obstétrica. Geralmente o parto é um momento muito delicado, então quando acontece alguma intercorrência, sempre se busca o judiciário. Então, depois do intervalo, a gente vem falando desses dois temas e um pouquinho sobre os seus direitos também para recorrer quando o plano de saúde nega, quando dá essas complicações que, olha, tem muito pai aí ficando descabelado com isso. A gente volta já já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo o advogado especialista em direito médico, o doutor Eduardo Alamini, que está esclarecendo para a gente sobre essa questão de erro médico, quando entrar, quando processar, o que buscar. Mas agora, um dos que mais a gente vê em tudo, é rede social e tudo quanto é canto, são as cirurgias estéticas. É isso, né, doutor? O senhor falou que primeiro, no caso, é a questão ginecológica, mas a estética, ela vem muito mais aflorada, como a gente já é estética, né? Já mexe com a autoestima, mexe com a vida, mexe com tudo das pessoas, né? Exato. Vamos dizer o seguinte, hoje é a segunda especialidade mais demandada. Então nós temos a obstetrícia, né? No caso da situação dos partos, assim, quando acontece uma intercorrência entre mãe e filho, que é uma relação muito próxima ali junto com o médico, e depois vem a questão da cirurgia plástica junto com a ortopedia, né? A cirurgia plástica chama muita atenção por alguns fatores. Principalmente a questão estética, que demonstra para as pessoas, então causa aí um abalo moral significativo para o paciente. E dois, é porque geralmente a pessoa está bem de saúde,
né? Então, quando ela se submete a um procedimento desse, estético, ela está bem. Ela vai para realizar uma vontade, um sonho, né? Exato. E aí, de repente, acontece né? Vamos falar em erro, vamos falar em intercorrência, isso piora a autoestima dela. Então, a verdade é que aquele sonho acaba se tornando um pesadelo. E, doutor, quando a gente vê, assim, tá, eu tô constatado, eu acho que eu sofri um erro médico. Quais são os meus passos? Porque o que a gente vê é que o primeiro passo o pessoal vai para a internet e grita. E às vezes até costumo falar com alguns colegas, né, que vêm me procurar, amigos, eu vou para a internet. A gente primeiro faz o negócio certo, vai, registra o boletim de ocorrência, não sei o quê, dependendo do caso. Como é que funciona para chegar até a gente ou abrir uma ação ou falar, não, eu sofri um erro médico? Porque tem gente falando que sofreu erro médico e depois também está sendo processado, né? Sim, da mesma forma. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu digo que é procurar uma assessoria jurídica, né? Então, procura um advogado, ele vai esclarecer bem o que se fazer, né? Tem vários advogados em várias especialidades, então também tem essa da área de direito médico aí, que nos últimos anos tá bem em voga. Esclarecer que um ato médico ele pode gerar 4 consequências. Opa! Então, tu tens um processo ético, então pode sofrer uma denúncia no Conselho de Medicina, né, para falar da questão puramente ética. Se ele foi ético com a atitude, né, com o tratamento dele ou não. Ali tu não vai ganhar dinheiro, ali tu não vai ter recompensado com algumas essas questões. Só puramente ética, que vai desde uma advertência até uma exclusão dos quadros do Conselho. Um segundo consequência é uma ação criminal. Então, se de repente causou uma lesão na paciente, pode ser desde uma lesão leve, né, uma lesão corporal leve, até uma tentativa de homicídio culposo, se tem intenção de matar, mas é algo que pode acontecer num atendimento médico. Terceiro, a questão administrativa. Então, se um médico trabalha em um hospital ou trabalha em uma prefeitura, ele pode ser exonerado da prefeitura ou até ser demitido do hospital. E, por fim, a questão civil, que aí sim a gente está falando sobre questão de danos morais, danos materiais, que é tudo aquilo que se tem de dano posterior ao erro, né? Então, vamos lá, medicamento que eu tenho que utilizar, de repente outros procedimentos que eu tenho que ser submetido para tentar corrigir, chegar àquele estado anterior que a gente estava. Todos os tipos de custos, tá? Medicamentos, tratamentos, consultas, tudo isso pode ser mensurado. Danos estéticos, danos corporais e outros tipos de danos pode ser buscado na esfera civil. É porque a gente vê que quando acontece, a gente, claro, nota, né? Principalmente mulher, quando faz aqueles procedimentos estéticos, a boca fica assim, incha, fica torto e tal. Muitas com cirurgias de reconstrução mamária também, né? Que apresentam bastante problemas. Mas aí é o que a gente estava comentando, o pessoal vai para a internet e grita, mas tem que fazer o protocolo certinho, né? Tem que fazer os passos, porque o gritar na internet. Tudo bem, ok, é um desabafo, às vezes até psicologicamente ajuda a pessoa, mas nem sempre é o caminho certo. Aquilo ali pode virar contra ela também, né? Pode virar. Tem muitos pacientes assim que são processados pelos médicos, né? Que às vezes extrapolam um pouco a questão da liberdade não digo da expressão, mas, né? Exagerar um pouco nos aí é uma comentários. acusação, né? Aí é uma acusação, aí né? acaba entrando na questão da calúnia, difamação, né? Então tem que também ter esse cuidado. A gente sabe que é O calor da emoção, né? O calor da problema emoção. ali na hora. Eu defendo muito o profissional médico lá e a gente tenta entender isso no processo, né? A gente trata muito, muito com respeito à parte do paciente justamente por isso, né? Por que ele está ali? Por que está pedindo essas informações? Por que ele quer descobrir? Então, a gente trata muito com respeito essas questões para que no calor da emoção não se extrapole tanto o lado do médico quanto do paciente. Então, depois disso, o advogado vai pedir que a pessoa procure o prontuário médico dela, peça o prontuário médico dela, ele vai analisar o prontuário, ver se encontra algum erro nesses procedimentos, dependendo como for o caso, fotografar, fazer vídeos para poder também naquela ocasião, naquele momento, fazer provas de como o paciente estava. Por exemplo, cirurgia plástica é muito comum de mama, necrose de mamilo e auréola, por exemplo. Isso é comum. E pode ser do corpo da pessoa, pode ser realmente uma má sutura, pode ser, de repente, o paciente fazendo um esforço antes do previsto, pode ser que o
teve uma infecção por causa do local onde foi feito. Então, tudo isso tem que ser analisado para entender se houve uma intercorrência, se isso foi natural da pessoa ou se foi um erro médico. Até porque tem pessoas que fazem os procedimentos e não se cuidam, né, também, né? Tem tudo isso é analisado, né? É comum, assim, a gente pega no pé, assim, de alguns pacientes, por exemplo, faz cirurgia de mama, daí o médico diz para que não possa dirigir durante alguns dias. Mas já na primeira consulta de retorno, às vezes a pessoa vai dirigindo. Então tem o cinto de segurança, tem toda aquela proteção, todo aquele cuidado que tem que ter. Mas também tem as questões, infelizmente, de erros, né? A gente vê muitas mulheres aí literalmente desfiguradas por causa de procedimentos mal realizados. E hoje ainda a gente tem o problema dos profissionais que não são profissionais, né, doutor? Que também, infelizmente, fazem até a faculdade de medicina, depois não se especializam em plástica, né, em cirurgia plástica, porque é uma residência, fica mais 6 anos, ou então em outros procedimentos, e é o que a gente também vê os famosos charlatões, né? Vamos falar português, claro. E isso daí também deixa as pessoas confusas, mas a gente tem o CRM, é um órgão super fiscalizador, competente e que não deixa furo, né? É só ir lá e ver se o teu médico é o certinho, né? Tem como ver. Tem no site do Conselho de Medicina, existe um portal Busca Médico. Ali tu vai encontrar o número do conselho dele, vai ver o número da especialidade dele, vai ver quais especialidades ele é formado, porque hoje tem 2 formas de conseguir uma especialidade. Ou se faz a prova de título, ou seja, tens algum tempo já na área e faz a prova, ou através da residência, que são mais alguns anos de estudo propriamente vinculado naquela especialidade. Então lá tem o nome tem um canal ali dentro que tu pode ver se teu médico sofreu alguma sanção ética, né? Tem as buscas nos sites aí que tu pode ver se de repente se algum profissional foi processado ou não, né? Apesar de a gente não saber, que isso confunde um pouquinho também as pessoas, que às vezes o paciente vai lá, coloca o nome do profissional na internet e aparece lá, fulano de tal, erro médico. Aí, opa. Só que não, às vezes o processo está ainda em andamento, está correndo, talvez ele seja absolvido depois, né? Então, ou seja, não cometeu um erro, mas está lá também na internet. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. As sociedades de especialidades também, todas elas têm site, hoje é fácil de ter acesso, seja no computador, seja no celular, então é fácil buscar essas informações. Porque eu pergunto isso, o tempo está correndo e ainda não perguntei o negócio dos planos de saúde, mas senão depois a gente traz o doutor aqui de novo. Porque eu vejo muita propaganda em canal de, né, o Instagram, Facebook, WhatsApp agora também, falando, vem um médico lá, todo, não, porque eu faço cirurgia assim, tudo dentro do centro cirúrgico, aquela coisa toda. Eu tenho um pavor daquilo ali. Eu acho que qualquer médico que aparecer ali para mim, eu não vou nele. Porque eu tenho, a não ser, claro, a gente tem muito que a gente conhece, né? Já conhece, já entrevista, mas assim, tem muito charlatão. Então, assim, eu sou bem curiosa, eu vou lá, eu vou ver se esse cara aqui é médico mesmo. Eu vou lá no CRM, paro tudo e vou lá ver, bem curiosa. Mas as pessoas, elas não têm isso, elas vão pelo brilho, pelo estético, pela imagem bonita, pelo profissional, enfim, elas esquecem que aquilo ali é a saúde delas, não tem como, gente. É só uma, né? Eu tive um cliente uma vez, estava conversando assim, informal, de outro assunto, e ele falou assim, Eduardo, tu não vai acreditar, mas eu tive uma cliente que eu perdi porque ela disse que ela vai com outro médico que tem mais seguidores. Mas Então isso é comum, infelizmente. Essas propagandas é uma preocupação também que o Conselho teve. Né? O ano passado eles fizeram uma resolução, se tinha uma anterior, tá? Mas ela era muito subjetiva. E com a resolução do ano passado, não me recordo exatamente o número da resolução, mas ele deixou as coisas mais claras. Isso é permitido, isso é proibido. Então, algumas propagandas com relação a promessas de resultado é muito mal vista pelo Conselho. Então, a gente vê aí muitos profissionais, não só da estética, não só o cirurgião plástico, mas dermatologistas, endocrinologistas, às vezes promete diminuição de peso. Enfim, então a gente tem muita propaganda com relação a promessas de resultado. Isso o Conselho abomina porque saúde não se vende. Né? É claro que tu pode fazer com que a pessoa viva com as questões mais vamos dizer assim, que façam o melhor para a saúde, né? Alimentação correta, exercício físico, sono, etc. Mas não pode prometer que ele vai ter uma vida saudável. Então, essa preocupação do Conselho, muitos médicos criticam o Conselho por não defendê-los, mas a obrigação do Conselho é justamente o contrário.
é proteger a população dos maus profissionais. Então, Com ele certeza. retira aquele mau profissional para que ele não atenda mais a população. Eu sempre brinco assim que se tem duas vertentes que sempre funcionaram, eu acho que é muito raro ter alguma rasura na história, é a OAB e o CRM. Assim, o CRO também, né, dos dentistas, mas ainda o CRO, às vezes o pessoal dá uma escapadinha ali no meio, né, aparece um dentista fake ali, mas o médico, o CRM e a OAB, eles atuam muito forte, né, eles têm um segmento muito sério, assim, nessa questão de saúde, de propaganda, porque são os doutores, né? Ainda não se caiu o mito de que o médico ele sabe tudo e que o advogado vai defendê-lo de tudo, né? Exato. E a gente fala para todas as classes, né, doutor? Eu costumo brincar quando eu vou num atendimento médico e o médico vai me perguntando muito, fala assim, olha, desculpa, mas eu parei na comunicação social, daqui para frente o senhor tem que me explicar, porque daí eu não entendo mais. Mas se o senhor está falando é isso aí, ok. Meu marido brinca muito comigo, fala assim, mas Michele, tu chega lá, mas se eu não perguntar, é a minha saúde, eu só tenho uma, né? E a minha vida, eu tenho que cuidar dela. Então, assim, as pessoas, elas vão muito nessa ilusão. Então, eu acho que o CRM, ele faz um meio de campo bom aí nesse aspecto, né? E o que chega lá deve ser o plano B ali, né? O que chega lá no seu consultório. É que assim, a gente, como advogado, imagina, são milhões ou milhares de artigos que se tem. Não tem como saber tudo. Assim como o Conselho de Medicina permite que o médico formado ele possa atuar em qualquer especialidade, né? Ele não pode propagandear que seja de uma especialidade que não tem. Mas, por exemplo, eu tenho um amigão que é dermatologista. Eu não deixaria ele fazer uma cirurgia no meu coração. Ah, sim. Né? Então é isso que a gente também tem que entender. Existe sim essa possibilidade de trabalhar em qualquer área, mas também não dá para arriscar. Né? Então até a própria justiça entende que mesmo esse médico, né, que tem uma especialidade, dermatologia, uma coisa nesse sentido, não pode fazer uma área que ele desconheça. Que foi o que andou acontecendo bastante, né? Bastante casos andaram pipocando e aparecendo na imprensa, né? Então, tem uma especialidade ela fazendo outra. Tem muita coisa assim que a gente vê assim, custa acreditar que seja verdade, mas existe muitas invasões de especialidades, tem invasões entre profissões, então tudo isso aí tem que ser bem revista pelo judiciário também, que eu acho que é um pouco moroso com relação a isso. Eu brinco também que eu acho assim que o judiciário perdeu a mão quando ele permitiu que as pessoas pudessem fazer jornalismo sem ter o diploma. Sem ter um diploma de jornalismo. Mas eles não deixam entrar no judiciário lá para trabalhar sem diploma. Exatamente. Então isso, para mim, ele foi uma virada de chave, assim, que dali para frente virou meio bagunça. Então cabe agora aos deputados criarem as leis para que se determine o que um ou outro pode fazer. Então, tá certo. Doutor, foi rapidinho, tem bastante questionamento, até porque, como a gente diz, a gente traz aqui orientações benéficas para as pessoas, porque tem muita coisa ruim nas redes sociais, tem muita coisa ruim de pessoas que querem vender o R$1,99, né? Mas se tu olhar, se 1.000 comprarem, já não é mais R$1,99, né? Eles estão ganhando bastante. Então, assim, a gente traz esses esclarecimentos, até porque tem gente que tem o sonho da plástica, tem gente que tem o sonho de fazer uma outra cirurgia, seja estética ou então corretiva para melhorar a sua saúde, e às vezes acaba caindo em mãos erradas por falta de informação ou por charlatanismo, né? Então, aí para lá no consultório do doutor. Acaba parando lá. Então, tá certo. Obrigada mais uma vez pela presença e que as pessoas busquem, né, as informações corretas, né, com relação à sua saúde. Isso, agradeço novamente o convite. Fica aí o alerta para as pessoas, né? Procurem dentro do conselho, procurem conversar com outras pessoas também que foram pacientes desses médicos ou outros profissionais, né? Que com certeza tudo vai ser ao natural aí, a realização do sonho vai ser bem-vinda. Então tá certo. Obrigada mais uma vez. Depois a gente traz o doutor aqui de novo só para falar de plano de saúde. Aí vai ser outro papo extenso. Gente, esse programa fica todinho disponível para você no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Fica lá para você compartilhar, ver, rever, mostrar para aquele amigo que quer fazer um procedimento, aquela amiga. Então, ó, já tira as dúvidas antes. E também no nosso canal do Spotify, siga lá. Sala de Entrevistas, siga lá. Sala de Entrevistas no canal do Spotify, que você pode ouvir e ver do jeito que você quiser pelos caminhos da vida. Até o próximo sábado.